Capítulo 91 Feixe de lâmina de corte astral. Li Xuan e companhia notaram o cristal do tamanho de um ovo que Zhou Wen retirou. O cristal parecia sonhador com um brilho tremeluzindo dentro dele. O brilho tinha a aparência do general demonizado, tornando um cristal de habilidade de energia primordial. A habilidade de energia primordial do general demonizado da lâmina. Eu me pergunto qual é. Ele realmente ficou rico se for Astral Slash Blade, disse Li Xuan enquanto se aproximava para dar uma olhada no cristal. Como o Blade Demonized General tinha várias habilidades de energia primordial, sendo Astral Slash Blade uma delas, as chances de cair eram extremamente baixas, mesmo que um cristal de habilidade de energia primordial caísse. Ao lado, Anjing disse de repente: a figura do general demonizado dentro do cristal tem um leve brilho vermelho na palavra gravada no topo de sua cabeça. Este cristal de habilidade de energia primordial é Astral Slash Blade. É realmente Astral Slash Blade. Velho Zhou, sua sorte é realmente incomparável. Li Xuan disse entusiasmado: se você deseja vender essa habilidade Astral Slash Blade, basta vendê-la para mim. Avançarei rapidamente para o estágio lendário, para poder usá-la. Zhou Wen balançou levemente a cabeça e colocou o cristal de habilidade de energia primordial no bolso. A pessoa comum não poderia suportar o aumento das habilidades de energia primordial no estágio mortal. Qualquer absorção forçada danificaria o corpo e, em casos graves, poderia até levar à morte. No entanto, Zhou Wen era diferente. Se ele pudesse colocar a habilidade de energia primordial no jogo e deixar o avatar cor de sangue tentar absorvê-la, ele próprio não estaria em perigo. Zhou Wen já havia tentado absorver habilidades de energia primordial lendárias no jogo e todas elas aconteceram sem problemas. A notícia de Zhou Wen sobre o assassinato do general demonizado com a palavra gravada rapidamente se espalhou pelo campus. Matar em 79 segundos era algo inédito, mesmo entre estudantes de admissão especial. No entanto, o tema da conversa foi a formiga voadora de asas prateadas. Muitas pessoas acreditavam que foi por causa disso que Zhou Wen foi capaz de matar o general demonizado com a palavra gravada. Tal velocidade e habilidade de voo fizeram dela uma besta companheira do tipo velocidade e com capacidade de voo entre aquelas no estágio lendário. Depois que Wang Fei viu a gravação de Zhou Wen matando o general demonizado com a palavra gravada, ela deu a Zhou Wen uma avaliação muito alta, acreditando que ele era um talento que vale a pena cultivar. Até mesmo Anjing, que sempre o achou uma visão dolorosa, o via sob uma luz diferente. Ela acreditava que Zhou Wen se recuperaria mais uma vez, voltando a ser o gênio que já foi. No entanto, Wang Fei e Anjing rapidamente perceberam que estavam errados. Depois de matar o general demonizado com a palavra gravada, Zhou não saiu de seu dormitório, ele não entrou nas zonas dimensionais para treinar, nem assistiu a nenhuma aula. Anjing frequentemente via Zhou Wen deitado no quintal, segurando seu telefone enquanto tomava sol. Ele jogou por várias horas seguidas, sem sequer mudar de pose. Depois que ele obteve a habilidade de energia primordial lâmina de corte astral, muitos estudantes tentaram comprá-la dele por diferentes meios, mas todos foram rejeitados por ele. Embora Zhou Wen já tivesse a habilidade de matar generais demonizados de lâminas e pudesse sempre destruir um deles lentamente no jogo, isso levaria muito tempo. Ele não queria perder tempo por apenas uma ninharia de dinheiro. No dia em que voltou para casa com o cristal da lâmina de corte astral, ele tentou usar o telefone misterioso para tirar uma foto dele. Ele instantaneamente puxou-o para dentro do jogo e permitiu que ele dominasse com sucesso a habilidade de energia primordial Astral Slash Blade. O que deixou Zhou Wen perplexo foi que a lâmina de corte astral era um pouco diferente da típica habilidade de energia primordial. Isso porque não tinha uma classificação e a quantidade de energia primordial que gastava não era fixa. 1 ou 10 pontos de energia primordial foram suficientes para liberar Astral Slash Blade, mas a força desencadeada foi diferente. Quanto mais energia primordial for usada, mais forte será o feixe da lâmina de corte astral.
Zhou Wen testou o poder da lâmina de corte astral no jogo. Ao usar 10 pontos de energia primordial, ele poderia abater instantaneamente a lendária formiga voadora de asas prateadas no ar. Foi rápido e implacável, dando-lhe a alegria de matar alguém no espaço vazio. Era algo com o qual a Shen Palm e Vigor Divine Fist não podiam competir. Nos últimos dias, Zhou Wen vinha trabalhando em Tiger Cage Pass em uma tentativa de encontrar generais demonizados de papel. Ele queria ver se Astral Slash Blade poderia quebrar a habilidade de energia primordial do general demonizado de papel. Infelizmente, sua sorte foi terrível. Depois de moer repetidamente Tiger Cage Pass, ele encontrou apenas um general demonizado gravado com a palavra. Não era um general demonizado de lâmina, mas um general demonizado de punho. Quando Astral Slash Blade e outras habilidades de energia primordial de Zhou Wen atingissem o general demonizado do punho, seu corpo brilharia com uma luz dourada como se estivesse coberto de ouro. Mesmo o feixe do Astral Slash Blade não conseguiu deixar nenhum arranhão. Finalmente, o avatar cor de sangue foi morto pelo punho demonizado general com uma carga, deixando-o bastante desanimado. No entanto, ele estava acostumado com tais resultados. Comparado com outros sendo capazes de encontrar um general demonizado com palavras gravadas em um período de 2 a 3 meses, sua eficiência foi considerada muito maior. No momento em que se preparava para continuar trabalhando no Tiger Cage Pass, ele ouviu seu telefone tocar. Ele ainda atendeu, apesar de ser um número desconhecido. Este é Zhou Wen, você tem uma entrega. A voz de um homem soou no telefone. Acho que não comprei nada na internet recentemente. Quem entregaria algo para mim? Zhou Wen pensou um pouco, sem sucesso. No entanto, ele foi até a porta para receber o pacote. O pacote não era muito grande. Zhou Wen olhou-o com atenção e viu que o remetente tinha a palavra principal escrita nele. O ex-diretor me enviou algo. Zhou Wen descobriu que isso era o mais provável. Anteriormente, Ouyang Lan havia mencionado a ele que o ex-diretor havia sido convidado para uma zona dimensional misteriosa e não havia retornado até o momento. Isso porque os campos magnéticos ali eram anormais, impedindo o uso de qualquer dispositivo de comunicação. Mesmo Ouyang Lan não conhecia sua situação atual. Depois de retornar ao seu dormitório, Zhou Wen abriu o pacote e não pôde deixar de ficar chocado ao ver a coisa dentro. O pacote não era grande para começar. Dentro dele havia vários jornais velhos, mas a única coisa digna de nota era um cartão com o nome. Era um cartão com nome real. O dono do cartão de visita era dono de uma loja de cristais dimensionais. Seu nome era Qin Shi Yuan. No verso do cartão de visita estava o endereço e o número de contato da loja. Além disso, havia uma série de números escritos à mão na parte inferior. Estava logo abaixo do número de telefone, então parecia um número adicional para ligar. Este cartão de visita é realmente do ex-diretor. Zhou Wen ficou confuso, sem saber por que enviaria isso para ele. Ele pegou o aviso de entrega e tentou ligar para o número do remetente, mas só recebeu a notificação: o número para o qual você ligou não está em serviço. O que está acontecendo? Zhou Wen não pôde evitar franzir a testa. Ele deu uma olhada no endereço do remetente e viu que era um lugar no distrito leste chamado Condado de Zhuolu. Não havia uma rua exata ou número de unidade. Fim do capítulo. Capítulo 92. Ovo companheiro de excelente qualidade. Zhou Wen estudou-o por algum tempo antes de descobrir o que significava o cartão com nome. Nela havia uma série de números escritos à mão que não pareciam ser um número de telefone. Os números de telefone celular típicos tinham 11 dígitos e os telefones fixos tinham 7. No entanto, esse número tinha 10 dígitos, então claramente não estava certo. Também não parecia certo que alguns dígitos de um número de telefone celular estivessem faltando. Isso acontecia porque a sequência de números começava com 5, enquanto os números de telefone celular normalmente começavam com 1. A maioria das pessoas geralmente não escreveria o primeiro dígito incorretamente.
5.156.942.730. O que esta sequência de números representa? Zhou Wen teve vontade de perguntar ao ex-diretor se era dele, mas não tinha seus dados de contato. Embora pudesse retornar à família An para perguntar a Ouyang Lan, ele não queria ter muita interação com eles, nem queria voltar para a casa da família An. Ouyang Lan era legal, mas Zhou Wen não gostava dos irmãos An e muito menos queria ter muito a ver com eles. Depois de pensar um pouco, ele guardou o cartão de visita. Se este item tivesse realmente sido enviado a ele pelo ex-diretor, era provável que ele o contatasse no futuro. Depois de fazer as malas, Zhou Wen continuou jogando. O humor de Wang Fei estava terrível. A opinião dela era que Zhou Wen era um gênio. Para ele matar o Blade Demonized General sozinho, esse nível de habilidade de combate foi suficiente para chocar o Sunset College, mesmo que não se considerasse seu talento de cultivo. Wang Fei acreditava que, se fosse nutrido adequadamente, seu futuro seria ilimitado. Além disso, Ouyang Lan também pediu que ela cuidasse bem dele. Não importa quão bom seja o seu talento, tudo será desperdiçado se ele continuar jogando. Tenho que colocá-lo de volta no caminho certo. Wang Fei acreditava que ela era obrigada e responsável por ensinar bem Zhou Wen. Mesmo sem Ouyang Lan, ela não queria que um gênio como Zhou Wen desperdiçasse seu talento. Como posso fazer com que Zhou Wen pare de jogar e restabeleça seus valores perante a vida e o mundo? Wang Fei franziu a testa, pensativo. Os danos causados pelos jogos eram um sério problema social antes das tempestades dimensionais. Inúmeros pais e professores fizeram o possível para impedir que os alunos ficassem obcecados por jogos, mas esse problema não foi resolvido na raiz. Após as tempestades dimensionais, devido à mudança na sociedade e na consciência coletiva, o número de estudantes que jogavam reduziu significativamente. No entanto, ainda havia muitos obcecados por jogos. Wang Fei sentiu que Zhou Wen não devia ter caído muito fundo. Afinal, ele havia sido um estudante diligente no passado. Ele só estava usando os jogos para escapar da realidade depois de sofrer um forte revés. No entanto, das duas batalhas que Zhou Wen travou depois de chegar ao Sunset College, sua base foi excelente. Ele tinha que ser um aluno muito diligente e assíduo. Contanto que sua confiança e valores perante a vida fossem estabelecidos novamente, ele poderia abandonar seu vício em jogos. Depois de pensar um pouco, os olhos de Wang Fei brilharam de repente. Quem se esconde pode encontrar. Já que Zhou Wen perdeu a confiança e está fugindo da realidade após sua derrota para An Jing, derrotar An Jing não permitiria que ele restabelecesse sua confiança. Quanto mais Wang Fei pensava sobre isso, mais viável ela achava. Fazer com que Zhou Wen derrotasse um gênio como An Jing também foi um desafio e uma conquista para um professor. Isso só tornaria tudo mais interessante. Wang Fei fortaleceu sua determinação para completar seu plano. Ela desejou que um aluno que ela orientou pudesse derrotar An Jing, que a família An tratava como um tesouro. Até o corpo dela esquentou de excitação. Zhou Wen não sabia que havia se tornado um jovem viciado em jogos aos olhos de Wang Fei. Ele até se tornou alvo de receber muita ajuda. Neste momento, ele ainda estava focado em moer. Tendo perdido a conta do número de vezes que ele triturou Tiger Cage Pass, Zhou Wen finalmente encontrou um general demonizado com a palavra gravada. À distância, Zhou Wen ficou encantado porque a gravação no capacete do general demonizado era papel. Ele enviou o avatar cor de sangue atacando o general demonizado, pois ele já estava muito familiarizado com sua série de ataques. Com a velocidade da formiga voadora de asas prateadas, não foi difícil para ele lidar com isso. Quando o avatar cor de sangue se esquivou do primeiro golpe da lança estranha, o general demonizado de papel usou sua palma de sucção astral. Alargou a palma da mão esquerda e apontou para o avatar cor de sangue. O avatar cor de sangue parecia estar preso por uma força poderosa e invisível e foi puxado em direção ao general demonizado de papel.
Com um pensamento de Zhou Wen, a palma esquerda do avatar cor de sangue explodiu um feixe fraco que lembrava uma lâmina. Instantaneamente cortou a força invisível além de seu corpo. A força da palma de sucção astral era como um pedaço de papel cortado pelo feixe afiado da lâmina. O fino feixe de lâmina semelhante à seda então se cravou no espaço entre o capacete e o peitoral do general demonizado de papel, decapitando-o com um golpe. Zhou Wen ficou encantado. Embora ele imaginasse que Astral Slash Blade poderia contrariar a habilidade de energia primordial do general demonizado de papel, ele nunca esperou que fosse tão forte. Ele gastou 10 pontos de energia primordial para a lâmina de corte astral, e acabou decapitando o general demonizado de papel. Matou o general demonizado mutante. Cristal dimensional descoberto. No entanto, o que deixou Zhou Wen deprimido foi que o general demonizado de papel não derrubou uma habilidade de energia primordial ou ovo companheiro. Tudo o que caiu foi um cristal de força avaliado em 18. Se Zhou Wen tivesse avançado para o estágio lendário, tal cristal de força seria naturalmente o melhor. Ele teria instantaneamente seu atributo de força aumentado para 18. Infelizmente, ele ainda estava no estágio mortal e o limite de sua força não poderia ser quebrado. Ter um cristal de força tão valioso era inútil. Correndo na direção de Tiger Cage Pass, ele foi morto a tiros mais uma vez. Era equivalente a ele cometer suicídio, mas ele não tinha como fazer com que a masmorra reaparecesse com seus monstros sem que ele morresse. Quando ele entrou no jogo novamente, Zhou Wen matou o esqueleto general, a formiga voadora de asas prateadas e o Lotus mutante do coração de Buda mais uma vez. Como as chances de queda eram muito baixas, os repetidos ataques de Zhou Wen não o recompensaram com nada de bom. No entanto, com um grande número de instâncias de moagem, qualquer coisa com baixa probabilidade acabaria por cair. Desta vez, depois de matar o Lotus do coração de Buda mutante, um ovo companheiro caiu. Quando Zhou Wen viu suas estatísticas, seus olhos brilharam. Ele quase beijou o ovo companheiro. Lotus coração de Buda mutante, lendário. Lendário providência de vida, águas turvas Lotus limpo. Força, 18. Velocidade, 15. Constituição, 17. Energia primordial, 18. Habilidade de talento, aspecto de Buda com padrão de sangue, balas de Lotus, sapo venenoso, fúria de Lotus de Buda. Um Lotus coração de Buda mutante com 4 habilidades de talento. Sua força e energia primordial são consideradas no nível máximo. Mesmo para uma besta companheira do tipo flor com constituição fraca, é 17. Este Lotus coração de Buda mutante é excelente. Zhou Wen babou ao olhar para o ovo companheiro de Lotus coração de Buda mutante. Mas num instante, Zhou Wen ficou irritado. Ele não suportaria alimentar um Lotus coração de Buda mutante de excelente qualidade para o ouvinte da verdade e a formiga voadora de asas prateadas. No entanto, se ele incubasse, sua falta de energia primordial poderia criar novos problemas. Eu só posso arriscar. Zhou Wen viu a taxa de sucesso de fusão da formiga esqueleto mutante e do Lotus coração de Buda mutante e decidiu fundi-los. Fim do capítulo. Capítulo 93 Lotus 1. O sistema de jogo deu uma pontuação de compatibilidade de 34%. Isto também significava que a probabilidade de uma fusão bem-sucedida era de cerca de 1/3. Foi uma probabilidade bastante baixa. No entanto, o Lotus coração de Buda mutante era tão excelente que Zhou Wen não teve coragem de alimentá-lo ao ouvinte da verdade. Afinal, ele não tinha como tirar isso do jogo. Quanto à formiga esqueleto mutante, embora fosse uma boa besta companheira mortal, era limitada pelo seu estágio mortal. Depois de ter a formiga voadora de asas prateadas, houve uma necessidade cada vez menor dela. Mesmo que ele não o fundisse agora, seria gradualmente eliminado no futuro. Portanto, depois de pensar bastante, ele decidiu arriscar para fundir as duas bestas companheiras. Depois que Zhou Wen decidiu prosseguir com a fusão da formiga esqueleto mutante e do Lotus coração de Buda mutante, o sistema de jogo imediatamente emitiu uma notificação:
como a formiga esqueleto mutante é adulta, o Lótus coração de Buda mutante será tratado como um suplemento para a fusão. Prosseguir com a fusão foi idêntico ao tempo anterior. Zhou Wen já estava mentalmente preparado, então escolheu instantaneamente, sim. O ovo companheiro de Lótus do coração de Buda mutante e a formiga esqueleto mutante floresceram com luz enquanto o primeiro voava para o último. À medida que as duas bolhas de luz se fundiam em uma só, toda a tela do telefone se iluminava. Instantaneamente, nada pôde ser visto. Zhou Wen esperou um pouco até que a tela do telefone escureceu. Então, ele ouviu um sinal sonoro. Fusão bem-sucedida. Obteve a besta companheira lendária, formiga flor de lótus mutante. Só então Zhou Wen pôde ver uma besta companheira em sua tela. Não parecia muito diferente da formiga esqueleto mutante de antes. Ainda tinha um exterior de osso branco e seu corpo parecia maior. Em sua cabeça havia uma flor de lótus cor de sangue. Depois de abrir as estatísticas da formiga flor de lótus mutante, Zhou Wen ficou muito feliz com o que viu. Formiga flor de lótus mutante, lendária. Providência de vida lendária, águas turvas lótus clara. Força, 19. Velocidade, 17. Constituição, 18. Energia primordial, 18. Habilidade de talento, perfuração de esqueleto, grau 10, aspecto de Buda com padrão de sangue, grau 9, balas de lótus, classificação 5, Venom Toad, classificação 8, Buda Lotus Raid, classificação 9. Forma de companheiro, Bracer. A formiga de lótus herdou a providência da vida do lótus do coração de Buda mutante águas turvas lótus claras. Era muito bom e pragmático, o que o tornava imune a líquidos venenosos e à corrosão. Entre as 4 estatísticas, apenas a velocidade estava a um ponto de atingir o máximo. Quanto à força, foi um overdrive aos 19, tendo ultrapassado os limites de um típico máximo lendário. Foi considerado o melhor entre os melhores. Ainda mais louco foi que a formiga de lótus manteve todas as habilidades da formiga esqueleto mutante e do lótus coração de Buda mutante, tornando-se uma com 5 habilidades de energia primordial. Além disso, era uma existência aterrorizante com níveis bastante elevados de habilidades de energia primordial. Se tal besta companheira lendária fosse colocada à venda, apenas o fato de ter 5 habilidades de energia primordial seria suficiente para que fosse vendida a um preço astronômico. Se houvesse uma classificação geral da besta companheira lendária, a formiga de lótus mutante definitivamente teria uma classificação elevada. Em sua alegria, Zhou Wen convocou a formiga de lótus mutante e viu uma formiga horrível do tamanho de um tanque aparecer na sua frente. Seu corpo estava coberto de espinhos ósseos aterrorizantes que o faziam parecer feroz e assustador. Mas na sua cabeça havia uma flor de lótus vermelha. Estava conectado ao topo de sua cabeça por um botão de flor. Isso fez com que sua aparência aterrorizante parecesse bastante adorável. À medida que a formiga de lótus mutante rastejava, a flor de lótus em sua cabeça subia e descia, tornando-a bastante interessante. No momento em que Zhou Wen estava admirando a formiga lótus mutante, de repente ele ouviu a campainha tocar. Depois de dissipar a convocação, ele abriu a porta e ficou surpreso ao ver Wang Fei. Os métodos educacionais do Sunset College eram muito simples. Um conselheiro liderou a classe e foi responsável por dar lição de casa e missões. Em circunstâncias normais, eles não estariam diretamente envolvidos na educação dos alunos. Os alunos podiam selecionar as aulas do professor que frequentavam com base na missão que tinham. Eles poderiam então aprender o conhecimento e as técnicas de que precisavam. Portanto, embora Wang Fei fosse conselheiro de Zhou Wen, não havia muitas oportunidades para ele conhecê-la. Ela normalmente não solicitava uma reunião com seus alunos antes do prazo final de 10 dias da última missão. A menos que um aluno encontrasse problemas e procurasse sua ajuda, um conselheiro normalmente não interferia nos estudos habituais do aluno. Zhou Wen, arrume suas coisas. Vamos dar uma caminhada, disse Wang Fei diretamente antes mesmo que pudesse falar. Senhorita Wang, o que você quer que eu faça?
Zhou Wen perguntou, sentindo-se um tanto infeliz. Wang Fei disse com um sorriso, o professor Shen tem um projeto que exige que um aluno seja seu assistente. Acho que você é muito adequado para isso, então recomendei você a ele. Isso é uma missão de lição de casa. Zhou Wen franziu a testa ligeiramente. Ele não tinha intenção de ser assistente. Ele já ouvia há muito tempo sobre os benefícios de ser assistente de professor, pois permitia interagir com muitos objetos de alto nível e ampliar os horizontes, ao mesmo tempo que recebia algumas dicas de um professor. Foi uma oportunidade que muitos estudantes desejavam. No entanto, Zhou Wen não gostou de ter essa oportunidade. Embora tenha sido benéfico, exigia que ele sacrificasse seu tempo para trabalhar para o professor. Para outros alunos, esse trabalho era uma forma de se aprimorar, uma espécie de aprimoramento. Mas para Zhou Wen, era uma perda de tempo que consumiria seu tempo de jogo. Não é uma missão de dever de casa. Eu apenas acho que você é muito adequado para isso, então eu o recomendei. O professor Shen tem grandes conquistas quando se trata de nutrir bestas companheiras. No Sunset College, ele é uma autoridade em tais assuntos. Além disso, ele fez uma grande quantidade de pesquisas sobre habilidades de energia primordial de combate corpo a corpo. Acredito que será muito benéfico para você se aprender com ele. Wang Fei estava bastante satisfeita consigo mesma. O professor Shen era um famoso velhote. Conseguir que alguém o convencesse a aceitar outro aluno como assistente era praticamente impossível. No Sunset College, não mais do que 3 pessoas conseguiram que o professor Shen concordasse com tal pedido. Zhou Wen não conseguiu ver o rosto de Wang Fei quando disse diretamente, Senhorita Wang, se não for uma missão de dever de casa, espero recusar a oferta. O sorriso de Wang Fei congelou instantaneamente. Imaginando que Zhou Wen não estava ciente do que estava acontecendo, ela explicou, o professor Shen Qishan não é apenas uma figura de autoridade no Sunset College, mas em toda a liga. Bestas companheiras de nível superior e aprenda sobre suas características e poderes. Isso será de grande ajuda para sua exploração futura de zonas dimensionais. Além disso, o professor Shen é. Antes que Wang Fei pudesse terminar, Zhou Wen disse com firmeza, Senhorita Wang, obrigado, pelas suas gentis intenções, ainda desejo recusar. Minhas missões habituais de dever de casa me dão bastante estresse. Preciso de tempo para estudar e revisar. Eu realmente não tenho tempo suficiente, então, se não for uma missão de dever de casa, desejo recusar. Wang Fei sentiu como se tivesse sido mergulhada em água fria. Toda a sua excitação e alegria instantaneamente se transformaram em nada. Isso deixou seu humor extremamente desagradável. Tem certeza de que está recusando? Wang Fei perguntou a Zhou Wen com um olhar furioso. Sim, senhorita Wang. Zhou Wen claramente não era bom em ler as pessoas enquanto assentia. Tudo bem. Wang Fei se virou e saiu, rangendo os dentes com raiva. Como conselheiro de Zhou Wen, que prestou atenção especial a ele, Wang Fei sabia que não tinha assistido a nenhuma aula de professor nos últimos dias, então o que ele quis dizer com estudo e revisão? Além de matar o Blade Demonized General, ele provavelmente passou a maior parte de seus dias jogando em seu dormitório. Fim do capítulo. Capítulo 94 Monumento Descontraído. Wang Fei claramente não planejava desistir assim. Independentemente de ser conselheira ou boa amiga de Ouyang Lan, ela acreditava que tinha a obrigação de resgatar Zhou Wen, que era um viciado em jogos e tinha excelente talento. Como você não tem intenção de se aprimorar, farei com que você perceba a importância com a ajuda de forças externas. Os olhos de Wang Fei se voltaram quando ela teve uma ideia. No entanto, sua ideia não pôde ser implementada imediatamente. Ela precisava esperar que a missão de matar o general demonizado terminasse antes que pudesse usar uma nova missão de dever de casa e forçar Zhou Wen a enfrentar a dificuldade. Na próxima missão de dever de casa, parece que preciso fazer com que aquele garotinho faça uma viagem para a montanha Jingishi. Os olhos de Wang Fei brilharam de excitação. A montanha Jingishi também era conhecida como Monte Laojun.
Era o pico principal da Cordilheira Qin, que se estendia até a Cordilheira Funil por uma distância de 400 quilômetros. Diz a lenda que este foi o lugar onde o fundador do taoísmo, Lier, se escondeu. Embora a veracidade da lenda não tenha sido confirmada, o Monte Laojun também se tornou uma zona de tempestades dimensionais após as tempestades dimensionais. Além disso, tornou-se bastante estranho. As outras zonas dimensionais estavam repletas de perigo com criaturas dimensionais extremamente ferozes. No entanto, as criaturas dimensionais do Monte Laojun não atacariam os humanos sem razão. Quase nunca machucaram ninguém. O Pico Dourado do Monte Laojun tinha muitos templos taoístas, mas até o momento ninguém conseguiu conquistar o Pico Dourado. Abaixo do Pico Dourado havia um monumento sem palavras. Embora não houvesse palavras gravadas nele, quem o visse se sentiria inspirado e revigorado. Eles não ficariam frustrados com as trivialidades do mundo humano. Portanto, o monumento sem palavras foi denominado Monumento do Desenrolamento. No entanto, olhar para o Anjin Monument por um tempo era bom, mas se alguém olhasse para ele por muito tempo, a mente ficaria tão estimulada que não apenas não conseguiria dormir, como também ficaria em um estado hiperativo, como se tivesse energia infinita e estavam ansiosos para fazer alguma coisa. Algumas pessoas que olhavam para o Anjin Monument por muito tempo começariam a lutar boxe com todas as suas forças por 3 dias inteiros. Outros começariam a correr até ficarem exaustos e incapazes de engatinhar. Em suma, enquanto alguém olhasse para o Monumento do Desenrolamento, eles se tornariam extremamente inspirados e diligentes, por mais preguiçosos que fossem. A quantidade de tempo que se olhava para o Anjin Monument tinha que ser controlada. Se alguém olhasse para ele por muito tempo, poderia morrer de superestimulação. Foi algo que já aconteceu antes. Embora o Monte Laojun ficasse em Luoyang, não ficava dentro do Sunset College. Portanto, Wang Fei planejava liderar a turma até o Monte Laojun depois que a missão de dever de casa do general demonizado terminasse. Zhou Wen continuou a triturar em sua forma, mas ele não estava apenas triturando sem pensar. Ele havia planejado correr para Inti-City, Fire God Platform e Tiger Cage Pass para ver se havia algum lugar semelhante ao pequeno templo do Buda. Infelizmente, ele encontrou repetidos fracassos. Zhou Wen suspeitava que a razão pela qual o Sutra do Imortal Perdido não poderia promovê-lo a lendário tinha a ver com seu domínio do Sutra da Pequena Perfeição da Sabedoria no Templo do Pequeno Buda. Devido ao Sutra da Pequena Perfeição da Sabedoria, o atributo de Zhou Wen atingiu 11 pontos, enquanto os outros atributos permaneceram em 10. Portanto, Zhou Wen acreditava que o Sutra do Imortal Perdido lhe permitiu dominar outras artes de energia primordial e eles também poderiam talvez aumentar suas outras estatísticas para 11. Ele não sabia se o Sutra do Imortal Perdido tinha tal característica, nem sabia se poderia avançar para o estágio lendário quando todas as suas estatísticas chegassem a 11. No entanto, isso lhe trouxe alguma esperança, muito melhor do que não ter a menor ideia. Foi uma pena que Zhou Wen não tenha encontrado nenhum lugar semelhante ao pequeno templo do Buda. Havia um monumento acima da plataforma do Deus do Fogo, mas havia pássaros de fogo protegendo-o, impedindo-o de subir correndo e ver o que era o monumento com a palavra Imperial gravada nele. Disse que o ouvinte da verdade é uma besta companheira mítica, então todas as suas estatísticas iniciais são 11. Talvez o valor 11 tenha algum caráter especial. Zhou Wen pensou em correr para a plataforma do Deus do Fogo novamente, mas antes que pudesse chegar ao pico, ele morreu sob a crescente horda de pássaros de fogo. Pelo que parece, preciso obter uma arte da energia primordial que imbua entusiasmo. É impossível chegar ao topo da plataforma Deus do Fogo simplesmente confiando na formiga voadora de asas prateadas. Zhou Wen desligou o telefone e começou a pesquisar no site da escola. Atualmente, seu telefone tinha Intinest, Enchant Imperial City, Underground Buddha City e Tiger Cage Pass. Nenhuma dessas masmorras produzia habilidades de energia primordial que imbuíssem entusiasmo. Portanto, Zhou Wen teve que encontrar novas masmorras. Os dados da escola eram muito abrangentes.
Quando ele procurou por habilidades de energia primordial que imbuíam entusiasmo, ele rapidamente encontrou uma resposta. Sunset College tinha muitas zonas dimensionais que produziam tais habilidades. E o mais famoso foi na Dragon Gate Grotto. Havia 2 da Gruta Dragon Gate. Um deles era a transformação Peixe-Dragão do Monte Dragon Gate, enquanto o outro era a habilidade de fadas do Dragon Gate da Gruta do Dragão. A transformação Peixe-Dragão do Monte Dragon Gate surgiu da lenda das carpas saltando através de um portão de dragão para se transformar em um dragão. Era uma habilidade de energia primordial que permitia voar até uma altura de centenas de pés, como se estivesse voando no céu. No entanto, um único salto da transformação Peixe-Dragão foi suficiente para drenar toda a energia primordial. Despesas tão massivas não eram de que Zhou Wen precisava. Além disso, Mount Dragon Gate não estava no Sunset College. Dragon Gate Fairy Skill era o completo oposto de Fish Dragon Transformation. Foi uma habilidade de energia primordial de longa duração que imbuiu entusiasmo. Usava as mudanças de movimento para voar e dançar no céu como uma fada. Embora precisasse de um ponto de apoio, tornando um voo não verdadeiro, era bom o suficiente. No entanto, obter a habilidade Dragon Gate Fairy não foi simples. Isso foi produzido apenas pela Caverna da Flor de Lótus na Gruta Dragon Gate. Além disso, a taxa de queda foi muito baixa. As pessoas poderiam passar mais de um ano dentro de casa sem que ele caísse. Em primeiro lugar, a taxa de queda da Dragon Gate Fairy Skill era muito baixa e, em segundo lugar, havia muito poucas criaturas dimensionais na Caverna da Flor de Lótus. Zhou Wen naturalmente não teve nenhum escrúpulo em relação a isso. Tudo o que ele precisava fazer era ir até Dragon Gate Grotto e baixar a masmorra antes de poder triturá-la infinitamente. Ele não precisava se preocupar em não ter criaturas dimensionais para eliminar. Claro, isso partia da premissa de que ele tinha sangue suficiente para apoiar tal ação. Pensando em quão grande foi sua recente perda de sangue, ele bebeu um gole de seu chá de reposição de sangue preparado por ele mesmo. Embora não parecesse ter nenhuma utilidade, deu-lhe um efeito placebo. Ele estava prestes a ir para Dragon Gate Grotto e ver se conseguia baixá-lo, mas para sua surpresa, assim que saiu de seu prédio, viu o jovem oficial militar de luvas brancas parado na entrada de seu quintal, instruindo 2 soldados a carregarem um engradado. Zhou Wen reconheceu o jovem oficial militar. Ele era o ajudante e motorista de An Tianzhu que ele conheceu antes. Zhou Wen não sabia por que estava aqui. Quando ele estava prestes a perguntar, o ajudante disse: "Jovem mestre Wen, a senhora me pediu para trazer esta caixa para você. Por favor, acuse o recebimento." Zhou Wen franziu a testa ligeiramente e foi até a caixa e abriu-a um pouco. Imediatamente, ele viu todos os tipos de cristais dimensionais deslumbrantes dentro. Fim do capítulo. Capítulo 95 Gruta do Portão do Dragão. Qual é o significado disto? Zhou Wen perguntou franzindo a testa. Jovem mestre Wen, esta é a sua mesada para este mês. Se não for suficiente, você sempre pode pedir mais à senhora. Ela realmente planejou preparar algumas bestas companheiras que seriam adequadas para você, mas depois de reconhecer o fato de que você estariam avançando para o estágio lendário em breve, eles não foram feitos. Haverá mais escolhas e opções úteis quando chegar a hora, disse o ajudante. Irmã Lan realmente me deu isso? Zhou Wen perguntou ao ajudante. Sim, respondeu o ajudante com grande certeza. Então me ajude a agradecer a irmã Lan. Agradeço o gesto, mas não preciso dele, disse Zhou Wen enquanto abaixava a tampa. O ajudante olhou surpreso para Zhou Wen. Jovem mestre Wen, esta é a sua mesada, assim como a senhorita Jing. Isso é o que An Jing merece, não eu. Também não preciso disso. Por favor, volte e conte à irmã Lan. Eu a respeito, mas meu sobrenome não é An, disse Zhou Wen. O ajudante olhou para Zhou Wen, mas parou de tentar persuadi-lo. Ele apenas pegou papel e caneta para anotar um número de celular e entregou a ele com as 2 mãos. Jovem mestre Wen, vou devolver os itens.
Este é o meu número, onde posso entrar em contato a qualquer hora do dia. Se você tiver alguma solicitação, fique à vontade para me ligar. Tudo bem, obrigado. Zhou Wen pegou o papel e viu o número. Havia as palavras Asheng escritas atrás do número, talvez o nome do ajudante. No entanto, o nome parecia mais um apelido ou nome de animal de estimação. Não parecia um nome verdadeiro. Como se tivesse notado as dúvidas de Zhou Wen, Asheng disse: fui pego pelo supervisor em uma zona dimensional. Sofri ferimentos graves na cabeça e perdi todas as minhas memórias, é por isso que ele me deu o nome de Sheng, representando a vida. Eu também assumi seu sobrenome como jovem mestre Wen, você pode me chamar de Asheng. Tudo bem, obrigado Asheng. Por favor, me ajude a devolver as coisas. Zhou Wen guardou o papel e depois de mandar o ajudante Asheng embora, ele foi direto para a gruta do Portão do Dragão. Asheng voltou para a família An com os itens, no entanto, ele não os levou para Ouyang Lan, mas para An Tianzu. Por que você trouxe os itens de volta? An Tianzu olhou para a caixa com a testa franzida. O jovem mestre Wen queria que eu os trouxesse de volta, disse Asheng. Você disse a ele que eram da minha mãe. Tianzu perguntou. Sim, o jovem mestre Wen disse para agradecê-la. Ele aprecia o gesto dela, mas não quer os itens, respondeu Asheng com sinceridade. Então guarde-os, disse Tianzu depois de pensar um pouco. Supervisor, acho que o jovem mestre Wen deve ter adivinhado que essas coisas não eram da senhora, acrescentou Asheng. Por que então? Tianzu perguntou com grande interesse. Apenas um sentimento sem qualquer base. Você não é uma mulher, então que sentimento existe para falar? Tianzu fez uma pausa e disse, este Zhou Wen tem uma grande espinha dorsal. No entanto, não se pode ter sucesso apenas com a espinha dorsal. Se ele deseja cultivar a arte do bombardeio solar, é um mistério quanto tempo levará para ele avançar para o lendário estágio sem cristais de energia primordial suficientes. Não podemos ter o pequeno Jing esperando por ele o tempo todo, certo? Supervisor, tenho algo que não tenho certeza se devo dizer, disse Asheng com alguma hesitação. Pare com isso. Quando você se conteve, Tianzu disse com um grunhido. Asheng disse, o corpo da senhorita Jing não é bom, então a senhora impedi-la de competir pelo físico especial é para seu próprio bem, mas por que ela deve competir com o jovem mestre Wen pela supremacia? Tianzu disse levemente, eu conheço muito bem a personalidade do pequeno Jing. Ela não se importa com a indicação, mas quer provar à mãe que Zhou Wen não é tão excelente quanto o avô afirma que ele é, e definitivamente não é melhor do que ela é. Reticências. Zhou Wen seguiu a navegação e dirigiu-se para a gruta do Portão do Dragão. Como a gruta Dragon Gate era muito grande, o Sunset College cobria uma pequena área dela. A maior parte estava fora do campus. Depois que Zhou Wen chegou, ele percebeu um problema sério. Lugares como a antiga cidade imperial, a cidade subterrânea do Buda e a passagem da gaiola do tigre tinham um pequeno símbolo de palma que lhe permitia vê-lo de relance, digitalizando-o com sucesso e baixando a masmorra. No entanto, Dragon Gate Grotto tinha um trecho de 1 quilômetro de extensão. Havia inúmeros monumentos de pedra e esculturas de pedra aqui, mas não havia nada que se assemelhasse a uma entrada como o portão de uma cidade. Não havia nenhum local óbvio para encontrar o pequeno símbolo da palma. Havia muitas cavernas que podiam ser acessadas na gruta do Portão do Dragão. As zonas dimensionais internas formavam uma área infinitamente extensa. Por exemplo, a caverna da Flor de Lótus que Zhou Wen queria visitar era apenas uma entre muitas. Sem o símbolo da palma, Zhou Wen só poderia seguir o rio, observando cuidadosamente tudo ao seu redor, as estátuas de Buda e as esculturas de pedra. Ele esperava encontrar o símbolo da palma e baixar a masmorra em seu telefone misterioso. A gruta do Portão do Dragão tinha cerca de 100.000 estátuas de Buda. A mais alta chegava a quase 20 metros e havia mais de 50 cavernas. A alvenaria contava com milhares. Após as tempestades dimensionais,
Cada caverna tinha um grande número de criaturas dimensionais aparecendo em seu interior. Zhou Wen olhou em volta enquanto caminhava, fazendo um progresso extremamente lento. No entanto, ele não encontrou o símbolo da palma. Zhou Wen, enquanto procurava o símbolo ao longo do rio, de repente ouviu alguém chamar seu nome. Zhou Wen se virou e percebeu que quem o chamou era a garota, Wang Lu, que morava ao lado dele. Zhou Wen, você veio para Dragon Gate Grotto para cultivar também? Wang Lu perguntou com um sorriso. Só estou aqui para dar uma olhada. Não pretendo entrar, disse Zhou Wen. Já que você está aqui, é uma pena se você não entrar. Ouvi dizer que recentemente houve rugidos de dragão dentro da caverna do velho dragão. Você não entra comigo para dar uma olhada? Wang Lu convidou. Quanto mais estranho for, mais perigoso será. É melhor eu não entrar, disse Zhou Wen enquanto continuava andando. Wang Lu mostrou a língua e dirigiu-se para a caverna do velho dragão. A gruta Dragon Gate era muito grande e havia muitas esculturas. Encontrar um pequeno símbolo de palma claramente não foi uma tarefa fácil. Zhou Wen foi muito paciente, mas apesar de vasculhar cada centímetro, não conseguiu encontrar o pequeno símbolo. Será que nem todas as zonas dimensionais podem ser baixadas? Zhou Wen começou a ter dúvidas, mas continuou procurando. Fora do portão do dragão, a gruta era um lugar bastante popular, já que muitos estudantes do Sunset College vinham aqui para cultivar e matar criaturas dimensionais. Havia algumas pessoas de Luoyang que não eram estudantes e entraram pela entrada norte. Ele também viu muitas pessoas abrindo lojas nas cavernas, algumas vendendo os cristais dimensionais e ovos companheiros que vieram da respectiva caverna. Ao ver aquelas barracas vendendo ovos de companhia, Zhou Wen de repente teve um pensamento. O misterioso telefone pode baixar um Companion Egg para o jogo tirando uma foto. Então, posso pegar os ovos companheiros de outras pessoas no jogo tirando uma foto. O telefone não deveria ser inteligente o suficiente para dizer a quem pertence o Companion Egg, certo? Fim do capítulo. Capítulo 96 Ovo Companheiro Rock Killin. Zhou Wen não era o tipo de pessoa que roubaria sem um bom motivo. Embora ele tenha pensado em fazer isso, ele realmente não o fez. No entanto, ele ainda usou o aplicativo da câmera do telefone para mirar em um Companion Egg colocado em uma barraca, mas não pressionou o botão do obturador. Embora ele não tenha tirado a foto, a tela do telefone ainda mostrava as estatísticas do Companion Egg. Guerreiro de Pedra. Providência de vida lendária. Força de contrato de pedra, 16. Velocidade, 13. Constituição, 16. Energia primordial, 12. Habilidade de talento, soco explosivo de pedra. Era um ovo companheiro lendário com estatísticas muito comuns e nada excepcional. No entanto, o misterioso recurso do telefone encantou Zhou Wen. Os cristais dimensionais não tinham números na vida real, mas métodos tecnológicos poderiam ser usados para medir aproximadamente seu poder. Isso lhes permitiu dizer aproximadamente o nível dos cristais dimensionais. No entanto, os ovos companheiros não puderam ser medidos porque o mesmo tipo de ovos companheiros deu quase os mesmos números, mesmo quando medidos usando um dispositivo. Conseguir uma besta companheira com estatísticas excelentes dependia de sorte. Com o misterioso recurso do telefone, ele podia ver diretamente as estatísticas do Companion Egg. Dessa forma, ele não precisou contar com a sorte e escolher diretamente um ovo companheiro com excelentes estatísticas para a incubação. Os ovos companheiros vendidos na Gruta Dragon Gate estavam basicamente no estágio lendário e eram poucos em variedade. A maioria das barracas vendia apenas dois tipos. Um deles era um guerreiro de pedra e o outro era Stone Killin. Além desses, era raro ver outros tipos. Chefe, existem outros ovos companheiros além dos guerreiros de pedra e do Killin de pedra? Zhou Wen perguntou curioso. O chefe balançou a cabeça impacientemente e disse, não, Dragon Gate Grotto produz muitos deles. Os outros ovos companheiros têm uma chance extremamente baixa de cair. Antes que Zhou Wen pudesse perguntar mais, ele ouviu alguém ao lado dele dizer,
os guerreiros de pedra e os quilins de pedra são as criaturas dimensionais mais comuns na Gruta do Portão do Dragão. O estágio lendário terá 2 bestas companheiras, mas não pense pouco nelas só porque são comuns. Na verdade, guerreiros de pedra e quilins de pedra são bestas companheiras lendárias bastante poderosas e úteis. Zhou Wen virou a cabeça e percebeu que quem falava era Wang Lu. Wang Lu continuou, um Stone Warrior de excelente qualidade é o melhor entre seus pares em termos de força e constituição. Eles são apenas um pouco mais lentos. No entanto, o poder de seu Stone Blast Punch é muito poderoso. É uma besta companheira extremamente forte, habilidade ofensiva. Um quilin de pedra é ainda mais forte. Um quilin de pedra típico tem uma habilidade de energia primordial que pode endurecer a pele transformando-a em pedra, mas se alguém conseguir obter um quilin de pedra que tenha corpo de dominância de quilin, eles serão uma existência poderosa, entre as bestas companheiras lendárias de alto escalão. Depois que Wang Lu disse isso, o dono da barraca fez sinal de positivo e disse, esta jovem é uma especialista. Ela até sabe sobre o quilin Dominance Bari. É isso mesmo, Stone Quilin com Quilin Dominance Bari são realmente excelentes entre os lendários, mas apesar dos numerosos ovos companheiros de Stone Quilin, o número com Quilin Dominance Bari é 1 em 1000. Eles são muito raros. Com isso dito, o chefe riu e apontou para um ovo de pedra no balcão de sua barraca. Eu só tenho um ovo companheiro de quilin de pedra. Senhora, você quer tentar a sorte? Wang Lu sorriu e balançou a cabeça. Embora Stone Quilin sejam fortes, eles não parecem muito fofos. Não é do tipo que eu vou gostar, então acho que devo esquecê-lo. Por interesse, Zhou Wen usou a câmera de seu telefone para dar uma olhada no ovo companheiro de pedra Quilin. Então, ele ficou surpreso ao descobrir que as estatísticas de o ovo de pedra Quilin tinha a habilidade de talento do corpo dominante de Quilin. É coincidência que Zhou Wen achou inacreditável. Ele olhou mais de perto e, de fato, havia a habilidade de energia primordial do corpo dominante de Quilin. Bom, foi provavelmente um dos mais excelentes Stone Quilins. Aspas. Quanto custa um ovo companheiro de Stone Quilin? Zhou Wen era um estudante do Sunset College, ele esperava que ele não tivesse nenhum cristal dimensional de alto valor, então ele apenas relatou o preço em termos da moeda da liga. Zhou Wen balançou a cabeça com um sorriso irônico, ele sabia que o ovo de pedra Quilin era um ovo de excelente qualidade. Ele não tinha dinheiro para comprá-lo, mesmo que somasse todo o dinheiro em suas contas, já que não chegava nem a 10.000. Wang Lu disse de repente, Zhou Wen, se você quer esta pedra Quilin Companion Egg, por que não faz um acordo comigo? Qual negócio? Zhou Wen perguntou, intrigado. Eu vi o vídeo de você matando o general demonizado com a palavra gravada. Você foi realmente impressionante, então espero que possa me ajudar a completar minha missão de dever de casa, disse Wang Lu. Você ainda precisa gastar dinheiro para contratar alguém para ajudar na sua missão de lição de casa. Zhou Wen olhou para Wang Lu perplexo. Wang Lu era uma estudante especial no Sunset College, então ela definitivamente não era fraca. Ela poderia até ser considerada uma pessoa extremamente forte entre seus pares. Era difícil acreditar que uma aluna especial como ela precisasse de ajuda em uma missão de lição de casa. Wang Lu sorriu e disse, se for apenas uma simples tarefa de casa, naturalmente não preciso da sua ajuda. No entanto, quero obter o primeiro lugar na classe e até mesmo quebrar os recordes. Qual é a sua missão de lição de casa? Zhou Wen perguntou depois de pensar um pouco. É para matar uma fada na caverna da Flor de Lótus com um grupo de menos de 4 pessoas. Não há limite de tempo, mas o recorde anterior é de 56 segundos, disse Wang Lu. Quanto tempo você ainda tem? Zhou Wen perguntou novamente. Ainda faltam mais 6 dias. Wang Lu contou com os dedos. Zhou Wen acenou com a cabeça e disse, tudo bem, combinado. O objetivo de Wang Lu era exatamente igual ao dele. Zhou Wen teve que ir para a caverna da Flor de Lótus de qualquer maneira. Era melhor se ele pudesse baixar Dragon Gate Grotto como uma masmorra de jogo,
Caso contrário, ele teria que entrar na caverna da Flor de Lótus e matar uma fada. Ele queria ver se conseguiria o cristal de habilidade de energia primordial da Dragon Gate Fairy Skill. Fazer uma troca com Wang Lu de passagem não afetaria seus planos. Wang Lu foi muito direto. Ao ouvir Zhou Wen concordar com a troca, ela comprou diretamente o ovo Stone Qilin por 150 mil. Ela nem piscou os olhos nem pediu desconto. Isso encantou tanto o patrão que ele não conseguiu conter a alegria. Zhou Wen também não fez cerimônia. Depois de receber o ovo Stone Qilin, ele o colocou em sua mochila. Você quer ir para a caverna da Flor de Lótus agora? Zhou Wen perguntou. Ele se sentia extremamente responsável quando se tratava de trabalhos mercenários. Eu gostaria de fazer uma viagem primeiro à caverna do velho dragão. Se você não tem nada para fazer, por que não vamos dar uma olhada juntos? Wang Lu convidou. Eu vou passar. Este é o meu número de telefone. Ligue-me antes de ir para a caverna da Flor de Lótus. Zhou Wen deu a Wang Lu seu número de telefone. Wang Lu ficou um tanto surpreso. Foi a primeira vez que ela viu um homem tão insensível como Zhou Wen. Essa pessoa é realmente interessante. Wang Lu não se importou e virou-se para a caverna do velho dragão. Fim do capítulo. Capítulo 97 Jogo para celular. Zhou Wen circulou pelas barracas próximas e usou a câmera de seu misterioso telefone para dar uma olhada em todos os ovos companheiros de pedra Qilin. Como Wang Lu e o chefe disseram, havia muito poucos Stone Qilins que possuíam o Qilin Dominance Bari, então ele não descobriu um segundo. Era comum os alunos usarem seus telefones para tirar fotos. As ações de Zhou Wen não foram inesperadas e nem atraíram a atenção de outras pessoas. As funções do telefone misterioso são impressionantes, mas infelizmente sou muito pobre. Mesmo que eu consiga descobrir ovos companheiros de excelente qualidade, não teria dinheiro para comprá-los. Zhou Wen ficou irritado. Era impossível vender o ovo companheiro para ganhar dinheiro porque, embora ele soubesse que o ovo companheiro era um ovo de excelente qualidade, outros não sabiam disso. Era impossível para outros comprar um ovo companheiro desconhecido pelo preço de uma besta companheira de excelente qualidade. Os cristais dimensionais do jogo não podiam ser usados, portanto não podiam ser trocados por dinheiro. Zhou Wen percebeu que, a menos que sacrificasse algum tempo de jogo, seria difícil para ele obter dinheiro. Ei, você é calouro este ano, certo? Enquanto Zhou Wen caminhava, o dono de uma barraca o segurou. Zhou Wen percebeu que o dono da barraca tinha mais ou menos a mesma idade que ele e usava o uniforme do Sunset College. Ele provavelmente também era aluno do Sunset College, então perguntou, sou um calouro que se matriculou recentemente. Qual é o problema, Júnior? Você veio para Dragon Gate Grotto logo após se matricular. É óbvio que você é um estudante diligente. No entanto, as zonas dimensionais são perigosas e você não sabe muito sobre as zonas dimensionais em Dragon Gate Grotto. Entrar assim é extremamente perigoso. Tenho algo bom aqui que pode permitir que você entenda a zona dimensional antes de entrar, disse o dono da barraca, que parecia um estudante. Já vi todas as informações disponíveis na escola. Zhou Wen se preparou para continuar caminhando. Ao ver Zhou Wen prestes a sair, o jovem dono da barraca vendeu apressadamente seu serviço. Júnior, não vá embora. É inútil apenas ler essas informações. Afinal, essas coisas estão mortas, torná-lo mais rápido do que os outros. Você será capaz de compreender profundamente a situação interior antes de entrar. O que é isso? Mostre para mim. Zhou Wen avaliou o jovem dono da barraca com curiosidade. Vendo o interesse de Zhou Wen, o jovem dono da barraca pegou apressadamente seu celular e abriu um aplicativo de jogo em seu telefone. Então, apareceu uma interface de jogo extremamente simples. Júnior, este é um aplicativo de jogo para celular que criei. Não o descarte apenas por causa de seus gráficos. O mapa e os monstros aqui são projetados de acordo com o terreno real e as criaturas dimensionais de Dragon Gate Grotto.
Depois de jogar este jogo para celular, você tenha uma compreensão completa da zona dimensional da Gruta do Portão do Dragão. Os gráficos do jogo para celular eram muito simples, mas a criatividade desse aluno fez os olhos de Zhou Wen brilharem. Sênior, você mesmo fez esse jogo? Zhou Wen perguntou enquanto olhava para a interface do jogo. Isso mesmo. Afinal, o tempo e as capacidades de uma pessoa são limitados, então é um pouco grosseiro. No entanto, posso garantir que o conteúdo é absolutamente real, próprios olhos. O jovem dono da barraca se aproximou de Zhou Wen e disse, Júnior, faça o download. É absolutamente benéfico para você. Você pode baixá-lo na App Store oficial. Tudo bem, vou baixar para dar uma olhada. Qual é o seu nome, Sênior? Zhou Wen encontrou o aplicativo do jogo na App Store de acordo com o nome que lhe foi informado. Meu nome é Huang Ji. Júnior, você tem bom gosto. Trabalhe duro. Ao ver Zhou Wen baixar seu jogo, Huang Ji ficou radiante. Zhou Wen iniciou o jogo e jogou. Ele percebeu que os controles eram suaves e os gráficos rudimentares. As ações dos avatares e das criaturas dimensionais eram rígidas como as dos robôs. Sênior Huang, você pode melhorar este jogo e torná-lo mais real? Zhou Wen perguntou enquanto tocava. Claro que posso. No entanto, isso requer uma equipe profissional e uma grande quantia de dinheiro. Não tenho muito tempo ou dinheiro agora, então só posso fazer assim por enquanto. Huang Ji disse com pesar. Se recebesse uma equipe profissional e financiamento, a que nível de desenvolvimento você poderia chegar? Zhou Wen perguntou. Ele estava realmente interessado neste jogo. Se esses jogos para celular se tornassem populares no futuro, ninguém suspeitaria dele se continuasse jogando em seu telefone. Huang Ji disse, a tecnologia hoje em dia é realmente muito madura. No entanto, afinal, jogar é jogar. É diferente das batalhas reais. Os funcionários não investiram muito nesta área. Se uma pessoa quiser fazer isso, a quantia, o apoio técnico e os recursos necessários são excessivos. Isto é especialmente verdade quando se trata de financiamento. A pessoa média teria dificuldade em obter as enormes somas necessárias. Além disso, mesmo que alguém realmente o desenvolvesse, não seria capaz de fornecer informações precisas para os especialistas que poderiam se aventurar nas zonas dimensionais. Isso tornaria o jogo sem sentido, pois seria melhor apenas assistir a vídeos. Zhou Wen ponderou por um momento antes de perguntar, Sênior, se eu conseguir uma grande quantia de fundos, você está disposto a tornar este jogo melhor? Você tem dinheiro para investir? Quanto você pode investir? Os olhos de Huang Ji brilharam quando ele perguntou a Zhou Wen. Não tenho dinheiro por enquanto, disse Zhou Wen encolhendo os ombros. Então vamos esperar até você ter dinheiro. Huang Jing ficou muito desapontado. Zhou Wen achou que fazia sentido. Ele não tinha dinheiro, então não adiantava dizer nada. Tudo o que ele pôde fazer foi pedir um número de contato a Huang Ji antes de procurá-lo quando tivesse dinheiro. Depois de se separar de Huang Ji, Zhou Wen continuou caminhando em busca do pequeno símbolo de palma que pudesse existir. No entanto, ele não conseguiu descobri-lo, apesar de quase chegar à caverna da Flor de Lótus. Zhou Wen, por que você não chegou à caverna da Flor de Lótus? Wang Lu ligou para ele e pediu que se encontrasse na entrada. Você não foi para a caverna do velho dragão? Zhou Wen perguntou casualmente enquanto continuava andando lentamente. Esperei dentro da caverna do velho dragão por algum tempo, mas não vi nenhuma luz de tesouro, nem ouvi nenhum rugido de dragão. Não tive escolha a não ser ir para a caverna da Flor de Lótus agora. Venha rápido, Wang Lu disse. Zhou Wen não estava longe da caverna da Flor de Lótus, então, enquanto caminhava, continuou procurando. Logo chegou à entrada da caverna da Flor de Lótus e viu Wang Lu esperando por ele do lado de fora. Havia soldados guardando do lado de fora da caverna da Flor de Lótus, impedindo a entrada de pessoas comuns. Wang Lu fez 2 passos antes de conduzir Zhou Wen para dentro. Eu não tenho o mesmo conselheiro que você.
Está tudo bem para mim participar de sua missão de lição de casa? Zhou Wen perguntou enquanto examinava a situação dentro da caverna da Flor de Lótus. Não tem problema, desde que seja um aluno da nossa escola, disse Wang Lu com indiferença antes de continuar. O recorde da caverna da Flor de Lótus foi mantido por um aluno do 4º ano chamado Huang Ji. Temos que quebrar o recorde dele desta vez, então preciso garantir que todas as etapas sejam bem executadas. Você deve fazer um bom trabalho me filmando. Qual é o nome do veterano que manteve o registro? Zhou Wen perguntou franzindo a testa. Huang Ji, repetiu Wang Lu. Não poderia ser a mesma pessoa, certo? Zhou Wen lembrou-se de Huang Ji, que usou táticas de vendas bastante agressivas para promover seu aplicativo de jogo. Ele sentiu que provavelmente eram apenas duas pessoas que compartilhavam o mesmo nome. Fim do capítulo. Capítulo 98 Macaco Fada. Não havia flores de lótus reais dentro da caverna da Flor de Lótus. Em vez disso, havia uma enorme escultura de pedra de lótus esculpida no teto. Ao redor da estátua de pedra havia muitas fadas voadoras graciosas. De acordo com o banco de dados da escola, a gigantesca escultura de Flor de Lótus era onde estava localizada uma fenda dimensional. Ocasionalmente, uma criatura dimensional saía da fenda dimensional, parecendo ter saído de uma flor de lótus. As criaturas dimensionais que apareceram na caverna da Flor de Lótus estavam atualmente limitadas a criaturas conhecidas como Fairy Beasts. No entanto, elas eram diferentes das fadas dos murais. Criaturas dimensionais chamadas bestas voadoras não pareciam bonitas. Em vez disso, eles eram como macacos, então os Fairy Beasts também eram conhecidos como Fairy Monkeys. A habilidade de fada do portão do dragão que Zhou Wen precisava era um cristal de habilidade de energia primordial que caiu de macacos fada. No entanto, havia muito poucos macacos fada. As chances de derrubar um cristal de habilidade de energia primordial eram ainda menores. Antes das tempestades dimensionais acontecerem, a caverna da Flor de Lótus era uma caverna individual, mas agora havia muitas cavernas conectadas a ela. Cada caverna tinha um teto de flores de lótus e fadas. Havia também muitas esculturas de Buda, Bodhisattva, Mala e monges. A caverna da Flor de Lótus foi selada por um período de tempo, então teria acumulado muitas feras fadas. No entanto, os números foram suficientes apenas para alunos com ingresso especial. Portanto, cada aluno do ingresso especial só teve 2 chances. Se eles não conseguissem obter os resultados ideais depois de matar 2 macacos fada, eles não teriam permissão para continuar matando-os. Zhou Wen seguiu Wang Lu pelas diferentes cavernas de flores de lótus e finalmente encontrou um macaco fada. O macaco fada era um pouco diferente do que Zhou Wen havia imaginado. A impressão que Zhou Wen fez de um macaco era um animal com pelo marrom, mas na verdade era coberto de pelo branco. Seus olhos estavam vermelhos com um par de asas brancas nas costas. Quando o macaco fada notou Zhou Wen e Wang Lu, ele imediatamente mostrou os dentes e avançou. Você sabe como usar isso? Ajude-me a tirar uma boa foto. Você tem que acompanhar minha velocidade. Certifique-se de que eu fique bem com isso. Wang Lu entregou uma câmera especial para Zhou Wen. Não me diga que você me contratou só para filmar você. Zhou Wen disse enquanto pegava a câmera. Isso mesmo. Que outro motivo haveria? Wang Lu disse enquanto atacava a Fairy Monkey. Pessoas ricas são realmente obstinadas. Gastar $150 mil com um cinegrafista. Zhou Wen não conseguia entender o processo de pensamento das pessoas ricas. No entanto, ele descobriu rapidamente por que Wang Lu estava contratando. A velocidade do Fairy Monkey era extremamente rápida e era boa em voar. Moveu-se como um fantasma no céu, tornando impossível para uma pessoa comum acompanhá-lo. Wang Lu mudou sua técnica de movimento quando um par de asas de borboleta se abriu em suas costas, permitindo que ela realmente acompanhasse a velocidade do macaco fada. Se fosse qualquer pessoa comum para fazer as filmagens, ela só conseguiria filmar de longe. Eles não seriam capazes de seguir a figura de Wang Lu.
Zhou Wen convocou a formiga voadora de asas prateadas e continuou filmando enquanto cavalgava em suas costas. Ele mal conseguia acompanhar Wang Lu. Em pouco tempo, o feixe de sabre de Wang Lu brilhou quando o macaco fada foi derrubado. Caiu no chão e morreu. Quanto tempo levou? Wang Lu perguntou a Zhou Wen sem olhar para o cadáver do macaco fada. 1 minuto e 5 segundos. Zhou Wen olhou para a hora da câmera e deu um relato preciso da hora. Demorei tanto? Ainda está bem longe do recorde de Huang Ji. Wang Lu franziu a testa ligeiramente. Claramente, seus resultados não foram satisfatórios. No entanto, Wang Lu só teve 2 chances, então ela não estava com pressa para encontrar outro macaco fada. Ela chamou Zhou Wen e eles deixaram a caverna da flor de lótus juntos. Se eu quiser quebrar o recorde, parece que ainda preciso de um plano mais detalhado. Vamos encerrar aqui por hoje. Vamos fazer de novo na próxima vez. Wang Lu pegou a câmera de volta e assistiu sua batalha com o macaco fada. Ligue-me quando precisar de mim, disse Zhou Wen. Claro, você só precisa me ajudar a fazer as filmagens. Wang Lu não tinha intenção de deixar Zhou Wen ajudá-la. Ela teve que quebrar o recorde de Huang Ji sozinha, ou não teria sentido. Depois de se separar de Wang Lu, Zhou Wen continuou seguindo as escadas de pedra e olhando ao redor da gruta do portão do dragão, na esperança de encontrar o pequeno símbolo da palma. Havia muitas impressões de palmas dentro da gruta Dragon Gate. As fadas, budas, mala e monges tinham símbolos de palma diferentes, mas eram diferentes daqueles que Zhou Wen lembrava. Zhou Wen estava começando a se perguntar se a gruta do portão do dragão não tinha nenhum pequeno símbolo de palma quando de repente sentiu seu misterioso telefone vibrar. Ele o tirou e ligou a câmera. Logo, ele encontrou um pequeno símbolo de mão em algum lugar discreto na parede da montanha. Em seguida, travou no símbolo. Finalmente encontrei. Zhou Wen ficou muito feliz quando viu o pequeno símbolo da palma. A posição do pequeno símbolo da palma era muito discreta. Não era tão bonito e atraente quanto as outras impressões de palmeiras de Buda. Simplesmente estendeu os 5 dedos e segurou a imagem de um Buda sentado. Se alguém olhasse mais de perto, perceberia que o padrão de Buda na mão era muito semelhante à maior estátua de Buda na gruta do portão do dragão. No entanto, era apenas várias vezes menor. Zhou Wen usou a função de câmera e apontou para o pequeno símbolo da palma. De fato, uma cena estava bloqueada nele. Nesse caso, posso moer a caverna da flor de lótus sem qualquer escrúpulo. Zhou Wen desejava apenas obter a habilidade Dragon Gate Fairy e então tentar subir na plataforma Fire God. Muito rapidamente, Dragon Gate Grotto foi baixado em seu telefone, formando um ícone budista. Zhou Wen tocou no ícone da gruta do portão do dragão. Desta vez, ele não entrou no jogo como antes. Em vez disso, surgiram muitas opções. Antiga Caverna Yang, Caverna da Miríade de Buda, Caverna do Antigo Dragão, Caverna da Flor de Lótus, Caverna do Inferno. Havia muitas opções. Depois de escolher a Caverna da Flor de Lótus, o avatar cor de sangue entrou na interface do jogo da Caverna da Flor de Lótus. Dentro da caverna cheia de cores misteriosas, uma gigantesca escultura de flor de lótus estava situada no meio da cúpula, cercada por símbolos de fadas, monges e mala. Um macaco fada enfiou a cabeça na flor de lótus de pedra e atacou o avatar cor de sangue enquanto gritava com os dentes à mostra. Zhou Wen controlou a formiga voadora de asas prateadas para enfrentar o macaco fada. Instantaneamente, as criaturas bidimensionais, que eram igualmente excelentes em voo, começaram a travar uma batalha aérea na caverna da flor de lótus. Finalmente, a formiga voadora de asas prateadas levou quase 10 minutos para matar o macaco fada, mas nada caiu. Zhou Wen continuou caminhando mais fundo na caverna da flor de lótus com a formiga flor de lótus mutante convocada. Ele esperava testá-lo para saber o quão forte era depois de se tornar um lendário através da fusão. Vendo um macaco fada atacando-o, a flor de lótus na cabeça da formiga flor de lótus mutante de repente floresceu, revelando um sapo venenoso.
Ele vomitou veneno no macaco-fada, encharcando-o instantaneamente. O macaco-fada gritou enquanto rolava no chão, seu pelo e pele corroídos enquanto o sangue jorrava. A formiga flor de lótus mutante avançou sem qualquer hesitação e esfaqueou o macaco-fada com suas garras dianteiras pontiagudas, empalando sua cabeça e peito. 47 segundos. Zhou Wen olhou para a hora. Desde o início da batalha até a indicação do sistema sobre a morte da fera-fada, demorou um total de 47 segundos. Ele já havia quebrado o recorde de Huang Ji. A formiga flor de lótus mutante é realmente poderosa. Zhou Wen ficou encantado. Quanto mais ele olhava, mais adorável parecia. Fim do capítulo. Capítulo 99 Antigo Sutra Imperial. Embora a formiga flor de lótus mutante fosse muito forte, sua própria energia primordial era limitada. Não foi capaz de continuar usando habilidades de energia primordial. No entanto, mesmo que não usasse nenhuma habilidade de energia primordial, a formiga flor de lótus mutante e a formiga voadora de asas prateadas poderiam facilmente matar um macaco-fada. Os macacos-fada frequentemente produziam cristais dimensionais, mas eram principalmente cristais de velocidade. Ocasionalmente, ele deixava cair alguns cristais de energia primordial, permitindo que Zhou Wen reabastecesse a energia primordial da formiga flor de lótus mutante. Agora, Zhou Wen acreditava que os cristais de energia primordial eram bastante úteis. Ele só tinha 2 bestas companheiras no momento, mas já precisava de muitos cristais de energia primordial para reabastecer sua energia primordial. No futuro, com mais bestas companheiras, os cristais de energia primordial seriam ainda mais úteis. Infelizmente, não há nada como uma bolsa de armazenamento no jogo. Caso contrário, eu poderia armazenar os cristais de energia primordial e usá-los quando necessário. No momento em que Zhou Wen estava pensando nisso, ele ouviu um sinal sonoro. Depois que um macaco-fada foi morto, um cristal dimensional caiu. Zhou Wen olhou mais de perto e viu que era um cristal com as palavras macaco-fada escrito nele. Ele ficou encantado. Fairy Monkeys normalmente só tinham uma habilidade de energia primordial, que era Dragon Gate Fairy Skill. Ele nunca tinha ouvido falar da existência de uma segunda habilidade de energia primordial. Agora que um cristal de habilidade de energia primordial caiu, era definitivamente Dragon Gate Fairy Skill. Zhou Wen controlou o avatar cor de sangue para pegá-lo. Fios de luz branca flutuaram para fora do cristal e perfuraram o corpo do avatar cor de sangue. Zhou Wen também sentiu uma estranha onda de energia de seu telefone para seu corpo. Abriu um estranho caminho de circulação da aura que lhe permitiu sentir-se leve como se pudesse voar a qualquer momento. Como Zhou Wen esperava, este era o cristal de habilidade de energia primordial da Dragon Gate Fairy Skill. A informação sobre isso também surgiu no cérebro de Zhou Wen ao mesmo tempo, dando-lhe um profundo conhecimento sobre a habilidade Dragon Gate Fairy. Alcançou a habilidade Dragon Gate Fairy, Rank 6. Com a habilidade Dragon Gate Fairy, posso tentar invadir a Fire God Platform. Zhou Wen ficou encantado. Quando ele estava prestes a sair da gruta do Portão do Dragão, ele de repente viu uma criatura dimensional escavar na Flor de Lótus situada no teto da caverna da Flor de Lótus. Zhou Wen originalmente imaginou que um macaco-fada havia aparecido e planejou matá-lo antes de partir, mas após uma inspeção cuidadosa, ele percebeu que não era um macaco-fada, mas uma fada com roupas esvoaçantes. A fada tinha uma figura graciosa e suas fitas de seda dançavam no ar. Embora ela não tivesse asas, ela era capaz de voar em espiral e voar no ar, desafiando completamente as leis da física. Esta é uma fada de verdade. Zhou Wen olhou com inveja para a bela fada. Havia algum desconforto ao usar asas para voar, então era melhor voar livremente como uma fada. A fada girou algumas vezes antes de voar em direção ao avatar cor de sangue. Zhou Wen controlou apressadamente a formiga flor de lótus mutante e a formiga voadora de asas prateadas para avançar na batalha. No entanto, a bela fada acenou suavemente com a mão, enviando uma fita como uma piton branca.
Até mesmo o Silver Wing Flash da formiga voadora de asas prateadas não conseguiu se esquivar da fita que lembrava uma criatura viva. O avatar cor de sangue e as duas bestas companheiras logo foram enrolados juntos. A fada no ar puxou e apertou a fita, rompendo seus corpos e fazendo com que a tela do jogo escurecesse instantaneamente. Que fada aterrorizante! Zhou Wen ficou maravilhado interiormente. Ele não continuou jogando enquanto guardava o telefone. Ele planejava retornar ao seu dormitório antes de pingar sangue e fazer uma viagem para a plataforma do Deus do Fogo. Ele queria ver se conseguiria subir na plataforma Fire God com uma habilidade Dragon Gate Fairy de nível 6 e ver o que estava gravado no monumento de pedra. Depois de retornar ao seu dormitório, Zhou Wen lançou ansiosamente a masmorra da antiga cidade imperial. Ele pingou seu sangue para renascer e montou a formiga voadora de asas prateadas em direção à plataforma do Deus do Fogo. Desta vez, Zhou Wen estava totalmente preparado. Ele subiu as escadas correndo nas costas da formiga voadora de asas prateadas, esquivando-se de todos os pássaros de fogo sem matá-los. Quanto mais alto ele avançava, mais pássaros de fogo apareciam. Anteriormente, Zhou Wen só podia contar com o voo da formiga voadora de asas prateadas, mas agora, a habilidade de fada do portão do dragão também lhe deu uma habilidade muito boa que lhe permitiu pairar no ar. Assim como um pássaro de fogo estava prestes a atingir o avatar cor de sangue, o avatar cor de sangue saltou no ar e girou no ar como um pássaro gigante. Ele circulou ao redor do pássaro de fogo e evitou seu ataque antes de pousar nas costas da formiga voadora de asas prateadas. Embora a Dragon Gate Fairy Skill não permitisse o voo verdadeiro, ela poderia permitir que alguém ficasse suspenso no ar por um curto período de tempo, fazendo com que parecesse legal e elegante. Estrondo. Com o avatar cor de sangue passando pelo mais longe que havia alcançado da última vez, as chamas da plataforma do Deus do Fogo subiram para o céu enquanto bandos de nuvens semelhantes a pássaros de fogo desciam sobre ele, seus números inestimáveis. Eu estou morto. Zhou Wen sabia que, por mais ágil que fosse, era impossível para ele avançar através do denso bando de pássaros de fogo. Tudo o que ele podia fazer era tentar o seu melhor. A flor de lótus no topo da cabeça da formiga flor de lótus mutante explodiu como uma bomba, transformando-se em uma chuva de sangue que matou muitos pássaros de fogo próximos. Aproveitando o momento em que a pressão dos pássaros de fogo diminuiu, a formiga voadora de asas prateadas avançou para o céu e rompeu o cerco dos pássaros de fogo. No entanto, havia muitos pássaros de fogo. Eles imediatamente se reuniram e bloquearam seu caminho. A formiga voadora de asas prateadas abriu as asas e avançou em direção aos pássaros de fogo, colidindo com os pássaros de fogo na frente do bando. Quanto ao avatar cor de sangue, ele saltou sob o controle de Zhou Wen e circulou acima do céu como uma águia. Um pássaro de fogo após o outro foi esquivado pelo avatar cor de sangue ao atingir uma altura sem precedentes. Através dos buracos entre o bando de pássaros de fogo, ele viu metade do monumento de pedra. Os olhos penetrantes de Zhou Wen viram imediatamente que os 3 maiores caracteres antigos no monumento de pedra eram Antigo Sutra Imperial. E quando ele viu as 3 palavras claramente, uma bola de fogo pareceu surgir dentro dele. No entanto, no momento em que viu essas 3 palavras, o avatar cor de sangue foi inundado pelo bando de pássaros de fogo. A tela do jogo rapidamente ficou preta. É impossível para mim apressar uma técnica que me imbua de entusiasmo. No entanto, agora posso ver uma parte do monumento de pedra. Se minhas habilidades de movimento forem melhores, posso aguentar por um longo período de tempo. Poderei então memorizar partes do conteúdo do monumento. Dessa forma, não preciso chegar ao pico. Zhou Wen segurou o telefone enquanto pensava. Ele sentiu que essa ideia era viável, mas suas habilidades de movimento ainda eram deficientes. Ele queria durar mais e ver mais conteúdo, então precisava de uma habilidade de movimento de classificação mais alta. Depois de pensar um pouco, Zhou Wen decidiu continuar a trabalhar na caverna da flor de lótus.
Espiar o antigo Sutra Imperial poderia esperar até que ele usasse pela primeira vez uma habilidade de fada do Portão do Dragão de grau 9. Enquanto Zhou Wen tentava o seu melhor para destruir os macacos fada, a primeira missão de dever de casa que Wang Fei atribuiu finalmente chegou ao fim. Embora alguns alunos não tenham conseguido completar a tarefa de casa, eles não foram expulsos. Eles só tiveram alguns pontos de dever de casa deduzidos. Wang Fei convocou uma reunião com todos os seus alunos e anunciou sua segunda missão de dever de casa. Era para eles visitarem o Monte Laojun para ver o monumento sem palavras. Quando a missão foi anunciada, Wang Fei lançou um olhar significativo a Zhou Wen. Esta missão havia sido originalmente preparada para ele. Fim do capítulo. Capítulo 100 Monumento sem palavras. Monte Laojun não estava no Sunset College. Zhou Wen originalmente não queria ir tão longe, mas precisava completar as tarefas de casa da escola. Caso contrário, ele não poderia se formar, então era praticamente obrigatório. Quanto a Li Xuan, ele ficou muito animado enquanto se sentava no ônibus e explicava continuamente o Monte Laojun para Zhou Wen. Pode-se dizer que um lugar como o Monte Laojun é a zona dimensional mais segura. Embora existam muitas criaturas dimensionais, elas não atacarão os humanos sem razão. A única coisa a observar é que nossa missão de casa é visitar o Monumento Sem Palavras. Também é conhecido como Monumento do Descontrair. Não importa quão forte seja a vontade de uma pessoa, ela não poderá olhar para ele por mais de meia hora ou as coisas irão vir divertido. Zhou Wen sentou-se perto da janela, vasculhando a masmorra do ninho de formigas enquanto ouvia a explicação detalhada de Li Xuan sobre o Monte Laojun. O que é tão divertido? Zhou Wen perguntou. Essa coisa é muito sinistra. Embora não mate pessoas, vai deixá-las entusiasmadas e fazê-las desejar constantemente fazer alguma coisa, disse Li Xuan com uma risada. O Monte Laojun ficava em Luoyang, então não demorou muito para o ônibus chegar. Foi diferente do que Zhou Wen imaginou. O Monte Laojun não era muito alto, mas tinha muitos picos com pinheiros e ciprestes serpenteando ao redor deles. Havia edifícios antigos erguidos acima da montanha, tornando-a um cenário pitoresco. De longe, o Monte Laojun parecia uma clássica pintura de paisagens à tinta. Wang Fei fez uma contagem de funcionários antes de levar os alunos montanha acima. Havia coelhos, esquilos e outras pequenas criaturas na montanha, bem como grupos de guindastes imortais voando nas nuvens. Eles não demonstraram medo dos humanos e apenas observaram com curiosidade os alunos do Sunset College. Zhou Wen continuou procurando pelo símbolo da palma, mas não encontrou nenhum. No entanto, ele não estava preocupado, pois o telefone misterioso poderia travar automaticamente no pequeno símbolo da palma da mão se estivesse próximo o suficiente. A coisa mais misteriosa sobre o Monte Laojun era o Pico Dourado. Havia muitos edifícios antigos misteriosos lá, mas nenhum humano poderia subir ao Pico Dourado. Diz a lenda que uma vez as pessoas viram inúmeros animais rastejando para fora da montanha, como cobras, vermes, ratos e insetos. A massa negra de criaturas cobriu todo o Monte Laojun enquanto se prostravam por 3 dias inteiros em frente ao Pico Dourado antes de se dispersarem. Era quase um tabu derramar sangue nas terras ao redor do Monte Laojun. Era uma vez alguém que tentou realizar um massacre e matar aquelas gentis criaturas dimensionais. Assim como aquela pessoa matou uma criatura dimensional que lembrava um coelho branco, sua expressão mudou drasticamente por algum motivo. Ele se virou e desceu a montanha correndo como um louco. Quando seu amigo foi procurá-lo no dia seguinte, ele não teria conseguido reconhecê-lo se não fosse por suas roupas e itens pessoais. Essa pessoa estava coberta de pelo de coelho e sua boca se transformou em 3 linhas como a de um coelho. Seus olhos estavam vermelhos e ele estava esparramado no chão comendo grama como um coelho. Ele não poderia ser impedido de fazer isso, não importa o quanto seu amigo tentasse. Ele se tornou um lunático pelo resto da vida. Desde então, ninguém se atreveu a matar no Monte Laojun. Até o derramamento de sangue era tabu.
Diz a lenda que um especialista da Epic não acreditou nos rumores e iniciou uma onda de assassinatos no Monte Laojun, mas o resultado foi igualmente trágico. Esse era todo o conhecimento ensinado na escola, e Zhou Wen não sabia até que ponto isso era verdade. No entanto, ao subir o Monte Laojun, ele realmente se sentiu muito sereno. Parecia haver um poder mágico aqui que acalmava a mente. Wang Fei conduziu os alunos até uma plataforma na encosta da montanha e apontou para um monumento de pedra no final da plataforma, dizendo: "Esse é o lendário monumento do desenrolamento. A missão do dever de casa é sentar-se em frente ao monumento do desenrolamento por meia hora e olhar para ele nem um segundo a menos, nem um segundo a mais." O monumento de pedra tinha apenas 2 a 3 metros de altura. Parecia velho e dilapidado, e não havia nada de incomum nisso. Ficava na beira da montanha, parecendo acompanhar as nuvens rosadas do amanhecer. Sua solidão tinha uma sensação indescritível, como se apenas olhar para ela pudesse aplacar qualquer sentimento irascível. Alinhem-se, 10 pessoas seguidas. Sente-se em frente ao monumento de descontração. Use os óculos de sol que lhe dei. Ouça minhas instruções antes de tirá-los. Zhou Wen, Li Xuan, não fiquem apenas atrás, para a primeira linha. Wang Fei providenciou para que um grupo de estudantes se sentasse em frente ao Anwinjin Monument e, quando viu Zhou Wen e Li Xuan na parte de trás, imediatamente os chamou para a frente. Quanto mais próximo se estivesse do monumento do desenrolamento, mais fortes seriam os efeitos. Wang Fei fortaleceu seu coração para ajudar Zhou Wen a recuperar o ímpeto. Zhou Wen não se importou onde estava sentado. De qualquer forma, não havia nenhum risco de olhar para o monumento do descontraimento, desde que não ultrapassasse o limite de tempo. As únicas coisas que deixaram Zhou Wen um pouco desapontado foi o fato de ele não ter encontrado o pequeno símbolo da palma da mão e o fato de o telefone misterioso não ter vibrado. Será que a zona dimensional do Monte Laojun está no Pico Dourado? Zhou Wen olhou para o topo da montanha enquanto fazia planos secretamente. Vendo como Zhou Wen ainda estava olhando ao redor, Wang Fei pensou consigo mesma: depois de olhar para o monumento sem palavras, você não ficará tão indiferente como está agora. Tudo bem, tome nota. Tire os óculos escuros. Todos devem começar a olhar para o monumento sem palavras. O limite de tempo é meia hora. Se você acordar antes de meia hora, será um fracasso e você terá que olhar para isso por mais meia hora. Wang Fei usou os óculos escuros sem qualquer intenção de tirá-los. Tudo o que ela fez foi ligar o cronômetro em sua mão. Esses óculos de sol foram feitos especialmente. Usá-los para observar o monumento sem palavras diminuiu significativamente seus efeitos. Porém, ainda não era possível continuar olhando para ele porque, com o olhar prolongado, até os óculos escuros eram inúteis. Zhou Wen e o resto dos estudantes tiraram os óculos escuros quando seus olhares pousaram no monumento sem palavras. Foi estranho. Inicialmente, muitos alunos ficaram nervosos. No entanto, depois de olhar para o monumento sem palavras, seus sentimentos nervosos desapareceram instantaneamente. Eles relaxaram completamente e seus espíritos ficaram extremamente tranquilos. Porém, essa sensação de tranquilidade tornou-se um pouco estranha com o passar do tempo. Embora a mente permanecesse calma, a energia parecia surgir em seus corpos. Isso fez com que os alunos se sentissem cheios de energia primordial. Eles ansiavam por se levantar imediatamente e começar a realizar uma série de movimentos de boxe ou lutar contra alguém. Esse sentimento irascível que vinha de dentro contrastava fortemente com a tranquilidade que suas mentes geravam. Os estudantes naturalmente não se atreveram a se levantar. Eles ficaram sentados por menos de 3 minutos, então levantar-se agora significaria o fracasso de sua missão de dever de casa. Tudo o que podiam fazer era sentar ali e aguentar. Esse sentimento era como o de uma pessoa hiperativa, mas que precisava ficar sentada e não se mover nem um centímetro. Não era algo que uma pessoa normalmente pudesse entender. Zhou Wen também sentiu os mesmos sentimentos emocionantes, mas só os sentiu um pouco no início.
Assim que seu corpo começou a se mexer, o Sutra do Imortal Perdido que circulava a uma velocidade normal desacelerou gradualmente. Isso fez o corpo de Zhou Wen parecer estranho enquanto os sentimentos irascíveis desapareciam lentamente. Por que isso está acontecendo? Zhou Wen ficou alarmado. A última vez que o Sutra do Imortal Perdido fez tal coisa foi quando ele estava lendo o Sutra da Pequena Perfeição da Sabedoria. Fim do capítulo. Quem não estima a vida não a merece. Leonardo da Vinci.